Oi, gente, eu sou a Érica, graduanda de produção cultural e artista visual nas áreas vagas, ou nem tão vagas assim, porque a gente desenha até quando tá ocupado. E tô aqui a convite do Lona para poder contar um pouco da minha trajetória com os desenhos, da minha história, que ainda é um pouco curta, eu só tenho 20 anos, e sobre os meus processos. Pois bem, minha relação com a arte começou muito cedo, em 2013, uma marca que eu não me lembro o nome lançou um almanaque que ia estar nas bancas toda semana, e esse almanaque ia ensinar a desenhar mangá. E foi com esse almanaque, com as, 5 primeiras edições, porque quando começou a chegar os almanaques de corpo, eu comecei a achar muito difícil. Corpo não é a minha vibe. Foi com esse almanaque que eu comecei a desenhar rostos e feições. No geral daqui, né, do busto pra cima. Só que eu não desenho só essas coisas, eu gosto muito de desenhar a natureza. E a minha relação com a natureza vem muito da minha relação com meu pai e com a minha avó, porque os dois sempre foram das plantas, de plantar, de rosa, orquídea, e quando eu era menor eu gostava de fazer desenho de observação. Então, sempre foi sobre isso, sobre desenhar mulheres e desenhar plantas durante todo o meu processo, até chegar ao que eu faço hoje. O que me separa, muitas vezes, eu acho que ainda sobre o início, o que separa um adulto que continua desenhando de um adulto que não desenha é esse períodozinho da vida que a gente tá na escola, no ensino fundamental, e que, tipo assim, a gente não é obrigado a desenhar. Mas tem gente que gosta e continua. Então eu acho que isso separa muitos adultos que não desenham dos adultos que gostam de desenhar. E aí, em 2019, eu comercializei arte pela primeira vez pra uma amiga. Ela mandou uma mensagem, eu já postava um pouco no Instagram, e ela mandou uma mensagem falando: amiga, quanto fica o orçamento pra você fazer um desenho e eu tatuar esse busto? Que é o que eu gosto de fazer depois. Eu falei: você tá louca? Não vai tatuar um desenho que eu fiz. Só que rolou. Esse post acabou fazendo sucesso no meu Instagram na época, depois que ela tatuou. Que eu não divulguei enquanto ela não tinha tatuado. E aí os meus amigos começaram, não naquela época, mas tipo, gradualmente depois disso, a me chamar de artista. Artista, não sei o que, tudo em caps. Porque a gente se apoia desse jeito. E eu tenho amigos que são muito artistas, amigos que são muito criativos, amigos que cantam, amigos que dançam, amigos que são das artes visuais, amigos que atuam. E essa chavinha começou a virar muito aos poucos pra mim de, tipo, artista, tipo, eu. Porque na faculdade a gente aprende muito, a gente estuda muito sobre o que é arte, o que é o artista, o que é o artesão. E pra mim era um pouco prepotente me chamar de artista. Eu achava que era uma coisa muito inalcançável. E eu fui seguindo nessa de ser chamada de artista e começar a aceitar isso aos poucos. Até que esse ano eu fiz uma tela grande, que é a minha primeira tela grande importante, que tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Que é esta belezinha, é uma 60 por 80 com a temática floral e de planta. Ela é toda em marcador e tinta acrílica, aqui é marcador, esse amarelo é diferente. E essa tela eu lembro que fez muito sucesso nas redes sociais e os meus amigos compartilharam ela no Instagram deles, tipo, nos stories. E aí essa chavinha de ser artista começou a virar. E na pandemia eu fui convidada pela Cupio Magna, um perfil no Instagram incrível, pra participar de uma live desenhando. Eu falei: gente, o que eu vou desenhar? Tipo, eu só desenho essas coisas, eu desenho pequeno. Eu tava começando a ir pras telas maiores depois, tipo, naquela época. Eu não tava muito segura pra desenhar um desenho grande e tal. E naquela live eu desenhei a Elza Soares num A3 gigante. E foi muito importante, foi muito difícil. Foi ao vivo e eu tava, tipo, muito nervosa. E desenhar a Elza Soares diz muito sobre o que me inspira e sobre as coisas que eu gosto de desenhar. Eu gosto de desenhar mulheres. Me perguntam às vezes: Érica, por que você não desenha homem? Porque não me representa, não é uma coisa que faz sentido pra mim. Eu acho que as feições são muito diferentes. Eu sou muito mais acostumada a desenhar meninas. Ou às vezes corpos que podem parecer a gênero, ou não tenham muita designação de gênero, mas geralmente são corpos que tendem pro feminino. E aí eu desenhei a Elza Soares. E a Elza Soares diz muito, né, sobre o que eu gosto de desenhar. Eu gosto de desenhar mulheres, eu gosto de desenhar mulheres que me inspiram, eu gosto de desenhar mulheres que me cercam. E no meio desse processo todo eu gosto de desenhar coisas que eu anotei em algum momento, que eu fiz alguma anotação e pensei: cara, isso aqui dá um desenho. Ou isso aqui em algum momento pode me dar uma ideia. Assim como essa tela. Essa tela partiu de uma época que eu tava num bloqueio horroroso, já em pandemia. E eu tinha rascunhos aleatórios de coisas que compõem esse quadro.
E aí acabou que saiu ele, eu saí de bloqueio, que foi ótimo. Então, na maioria das vezes é isso. São mulheres que me inspiram, são plantas, porque eu acho que fica lindo demais, é muito estético colocar. Pra mim é muito mais estético colocar as mulheres junto com as plantas do que ter um significado muito profundo. E o meu processo vai muito disso, como eu falei, que às vezes eu tô bloqueada e eu desenho coisas aleatórias, ou às vezes surge alguma referência ou alguma música incrível que eu escute de alguém que eu goste, e isso acaba virando um desenho. Na pandemia, a minha relação com a arte se estreitou muito porque, apesar de estar em aula, eu tenho um pouco mais de tempo para desenhar, para fazer as minhas coisas, que às vezes tudo que eu quero é fugir um pouco das minhas obrigações, aí eu parto pro desenho. E eu gosto de dizer que a arte salva. A arte já me salvou de mim mesma várias vezes, já me salvou do mundo milhares de outras vezes, mesmo numa época que eu não tô desenhando, por exemplo, porque eu consigo ver as coisas que eu já fiz em algum momento. E pelo que eu tava passando na época que eu desenhei cada coisa, cada desenho desse carrega um pouco de mim através dos anos. Aqui tem coisa de 2015 a 2000 e... Isso aqui é 2015. Tem coisa de 2015 a 2020, então isso aqui conta muito da minha história. Então eu me lembro sempre sobre as coisas que eu já fiz, olhando pra esse quadro. E acho que a pandemia tem sido... Os desenhos da pandemia têm sido muito mais do que importante, sabe? Tipo, é válvula de escape completamente. É um jeito de me comunicar com os meus amigos, porque às vezes eu posto os processos no Instagram e os meus amigos comentam, os meus amigos me respondem, os meus amigos me contam o que eles estão fazendo. E isso é fundamental pra eu me sentir conectada com o mundo, me sentir conectada com muita gente. Queria agradecer o convite do Lona, dizer que eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, porque já passou muita gente incrível pelo perfil do Lona. E é isso, me acompanhem pelo Instagram se vocês quiserem, @erikneves, porque eu posto meus processos por lá, nos stories, e tem muito desenho no feed. Tchau, gente. Obrigada. E aqui tem um pouco do que eu faço agora, são os meus desenhos de 2020, quando eu realmente entrei pra essa de desenhar bustos femininos. Tem um pouco de tudo aqui tem um rascunho a lápis. Aqui rascunho. Esse aqui já é da pandemia. E foi assim que eu fui encontrando o meu estilo. Esse é o rascunho do desenho da Elza Soares que eu fiz em março. E aqui, quando eu comecei a tentar colorir um pouco. Mas ainda assim não gosto de colorir com lápis de cor. Rascunho de tela. E esses dois aqui são os mais recentes.